dos serviços públicos. Tá? Bom, mas como o neoliberalismo, isso tudo tem a ver com essa lógica neoliberal como norma, né? Como ele afeta as empresas públicas e as instituições do Estado, como o IBGE, como as universidades, nós vivenciamos isso todos os dias. Né? Com o programa neoliberal, ocorre uma transformação da ação pública, que passa a ser submetida às exigências de eficácia semelhantes àqueles que se sujeitam às empresas públicas. A gente diz que há uma invasão da racionalidade privada no setor público, tá? Como um todo. E aí essa lógica, né, o ethos do serviço público, passa cada vez mais a ser orientado pelos mesmos critérios mercantis que orientam as relações em âmbito privado. Isso que nos foi mostrado pela Ana e pelo Cássio, né, da flexibilização das formas de contrato, né, da flexibilização em geral, que se observou aqui, né, isso vem, as empresas privadas fizeram isso antes e isso adentrou aqui, né, e de uma forma assim, os números são escandalosos, né, que vocês nos mostraram. Então, essa lógica então, do serviço público passa a ser cada vez mais orientada pelas relações do setor privado, e essa perspectiva é fundamental para pensarmos algumas contradições da gestão privada da coisa pública. Pois o que está em xeque é a própria existência do setor público, aquele regido por princípios alheios aos mercantis e por uma racionalidade que subverta a lógica individualista do mercado, do lucro e da concorrência. Bom, as pesquisas empíricas, todas, e aqui eu cito novamente o trabalho sensacional da Ana, aquela pesquisa que ela fez, que ela adentrou sobre o serviço público aqui do IBGE, e aí outras pesquisas, né, também, que se debruçaram sobre o setor público, demonstrando justamente esses processos, né, que já adentraram o setor privado, mas que estão aqui dentro, no coração das empresas públicas, né, que é a flexibilização e a precarização das condições de trabalho, né, e aqui eu não vou entrar nos dados, porque eles já trouxeram esses dados, né, por exemplo, redução drástica das contratações no setor público. É mentira essa história que somos muito inchados, né? Isso é mais uma pregação neoliberal. Mas o que cresceu efetivamente foram as formas de contratos flexíveis, né, de contratos precários. Isso tanto aqui no IBGE, lá no Paraná nós temos, por exemplo, os professores do Estado, eles estão na ordem de 30%, os professores PSS, né, os flexíveis, os temporários. Nas universidades estaduais também, tá? Houve um crescimento de 111% da contratação de professor substituto. Então, vai avançando, né, dentro do Estado. No caso do IBGE, eu já disse, acho que o dado que foi mostrado aqui é um escândalo, né, porque mais da metade dos seus trabalhadores são temporários. E no trabalho da Ana, né, se mostrou todas as modalidades de formas de contrato flexíveis estão presentes no IBGE. Tá? Então, é o caso do estagiário, que é uma forma de contratação flexível, do terceirizado, do temporário, que não é nem seletista e nem estatutário. Então, para mim, assim, o IBGE é um caso paradigmático, tá? Sobre um trabalho precarizado. Sobre o trabalho terceirizado, por exemplo, né, salta os olhos aí a questão da atividade. Sei que veio da terceirização, isso parece que vai para o espaço, mas de fato tem uma atividade do TI, por exemplo, que ele é terceirizado, mas a princípio aquele trabalho que é feito lá, pelo que foi descrito, é um trabalho central, não poderia ser uma atividade meio, né? Uma atividade fim, tá? Porque se produz conhecimento, e isso é estratégico para um instituto como o IBGE. Tá? Eu podia comentar também sobre a coisa dos trabalhadores de nível médio, mas que eles de fato têm uma elevada qualificação, então não se justificariam salários, né, mais baixos, enfim. São uma série de contradições que se observa aí, que está bem colocado na pesquisa da Ana. Né?
Num primeiro momento, há sempre uma crítica interna, quando essas formas, né, adentram, não chegam, né? Há sempre uma crítica interna a essas modalidades de contratação flexíveis, mas que depois há uma aceitação, né? Eu também estou numa universidade, eu sou professora, pesquisadora e também sou gestora, e de repente a gente assume que o professor substituto, por exemplo, é um professor de segunda linha. Né? Qual é o problema disso? É a desigualdade que se estabelece no seio dentro de uma mesma empresa. Né? A desigualdade se estabelece entre os pares. Tá? Então, assim, essa dualização que a gente observa que ocorre no mercado privado, no mercado de trabalho em geral, em que você tem um grupo cada vez menor de trabalhadores estáveis e protegidos e uma franja grande, né, de trabalhadores desprotegidos, isso também se estabelece, né, aqui e nas empresas e no setor público em geral. Tá? Bom, me chamou a atenção uma coisa da avaliação que a Ana colocou, descreveu, né, muito bem, que está bem escrito lá no trabalho dela, e aqui ela reafirmou também, e aqui eu queria refletir. Acho que a Ana já me deu coragem. Eu tinha pensado, o que eu vou trazer de realmente novo, né? Que é um olhar que eu posso apanhar com o que eu ia colocar, mas a Ana me deu segurança, né, em reafirmar e fazer essa questão aqui que eu coloco a vocês. Né? Tudo bem, há precarização, precariedade, flexibilidade, etc. E tal. Mas o que eu gostaria de refletir é quem são os responsáveis pela precarização e pela maior precariedade do trabalho no ambiente da empresa pública, ou nos órgãos públicos. Tá? A Ana já deu uma pista. Boltanski, que apelou em uma obra chamada Espírito do Capitalismo, seu capítulo 4, quando eles analisam o processo de desconstrução do mundo do trabalho, né, protegido, dos direitos do trabalhador, e as consequências de tais processos, né, que levaram à precarização do trabalho e do emprego, eles também se fizeram essa pergunta: mas de quem é a responsabilidade? É muito fácil a gente dizer que é só do governo. Tá? Também. Tá? E eles responderam que, em parte, os indivíduos são responsáveis, em parte, os indivíduos que estão na posição de tomadores de decisão, de controle sobre o trabalho, aqueles que estão em posição de quem controla o trabalho, tá? Ou seja, os gestores. Só que eles não fazem isso com má intenção. Né? Na verdade, estão todos mordidos pela lógica da racionalidade privada. Então, Laval e Dardot tem razão, né? Os funcionários públicos, os gestores, eles não estão apartados da sociedade. Se a sociedade é neoliberal, eles vão reproduzir essa lógica toda aqui, quando eles estão conduzindo o trabalho no setor público, né? Seja lá em que espaço for. Voltando aqui aos autores lá franceses, né? Eles respondem de quem são as responsabilidades. Não é culpa deles, enfim. Mas eles vão dizer, olha, é do governo, tá? Sim, porque o governo favorece saídas das crises do emprego, criando ou subvencionando os subempregos. Nós, no Brasil, por exemplo, acabamos de ter uma reforma trabalhista escandalosa, tá? Que vai realmente significar um grande retrocesso, tá? no direito do trabalho no Brasil. E aí, sob a lógica da criação de emprego, né? Aí você legaliza aquilo que antes era considerado fraude, né? Você legaliza aquelas formas de trabalho, o trabalho intermitente, tá? Em nome, né, de uma chamada modernização. Então, o governo é responsável, claro que sim. Mas também aqueles que reempregam ou só empregam em caráter precário. São responsáveis também aqueles que preferem a terceirização. Acabei de orientar uma tese de doutorado da Braunert, em que ela entrevistou os trabalhadores e gestores da Copel e da Sanepar, que são as empresas de fornecimento de energia e saneamento do Paraná, e os gestores diziam, trabalho terceirizado é melhor porque eles são mais dóceis, é mais fácil de controlar.
Então, veja bem, gestores assumindo isso, né, que o trabalho terceirizado é melhor, porque eles podem controlar mais, e aquele que é protegido, estável, né, é mais difícil de controlar. Então, é uma coisa bastante complicada. Quem mais são responsáveis, né, pela precarização e precariedade? Os selecionadores de currículos, tá? Vocês aqui falaram que, né, tem um concurso, contratos de nível intermediário, mas na verdade eles são bem qualificados, né? Os que negociam a redução da jornada em troca de flexibilização da jornada e redução de salários, os que limitam os contratos de trabalho, né, no tempo, sem pagamento de indenização, os que procuram pagar apenas o salário intermitente, aqueles que utilizam o trabalho ocasional, aqueles que aproveitam das desvantagens por novas situações jurídicas, tá? Estágios, trabalho tipo emprego, formação. Não é ilegal essas formas, mas, né, se aproveita essas formas aí, essas estratégias jurídicas. Recorrem a agências temporárias, né, de empregos e passam a utilização de temporários quase que em caráter permanente. O que eu ouvi aqui da fala da Ana e do Cássio foi isso, né? O temporário, que deveria ser temporário mesmo, em caráter permanente, né? Bom, nós também não podemos aqui cair na armadilha de responsabilizar apenas os indivíduos, né? Na verdade, essa separação indivíduo e sociedade é um falso dilema da sociologia, pois essas partes são imbricadas, né? O indivíduo, os gestores, na organização, e a sociedade, o Estado, né, que traz uma série de contingenciamentos, tá? Por outro lado, é importante olhar para dentro, né? São reformas que acontecem de fora e de dentro e por dentro, tá? Considerar que os gestores públicos não estão apartados da sociedade neoliberal. Eles, nós, eu também sou gestora, sou coordenadora de um pós-graduação, tá? Tendemos, muitas vezes, a reproduzir em maior ou menor grau as tendências das escolas de administração, os modelos de gestão disseminados, os valores, né, disseminados pelas escolas de gestão privada. E esses gestores bebem dos princípios da organização enxuta e flexível, tá? A GES pública, né, citada lá pelo trabalho da Ana, e adotam o ideal da lógica gerencialista, de fazer com que os trabalhadores produzam mais, se produza mais com menos trabalhadores, né? E aí você tem os processos de intensificação, né, do trabalho, que atinge todos, né? A maioria, né, dos trabalhadores estão realmente vivendo uma situação de intensificação do trabalho, e aí as consequências de um adoecimento, enfim. Os gestores, portanto, tendem a aderir muito rapidamente a esses discursos gerencialistas de tese neoliberal, né? Eu lembro que eu comentava com a Ana, certa vez, que há muito déspota, vou apanhar, dentro das organizações, se escondendo na barra da saia do governo, tá? Isso é culpa do governo. Aí eu já tive situações assim dentro da universidade, né? Veio lá no fórum dos coordenadores, eles querendo incluir, fazer com que os coordenadores fizessem todo um processo de fiscalização da jornada de trabalho, etc. e tal. E aí alguém comentou, isso é culpa da Dilma. Eu falei, pera lá, gente, não, somos nós, né, que estamos implementando, escolhendo, né, trazendo essas pérolas aqui, que vai significar uma intensificação do trabalho para todos. E só um lembrete, não sei se vocês sabem, na academia, hoje, nas universidades, existe toda uma crítica sobre o produtivismo nas universidades, tá? Realmente, nós temos que produzir, né, artigos, etc. Só que é o seguinte, a CAPES somos nós. Tá? A CAPES somos nós. São os nossos representantes que estão lá, são professores, são pesquisadores. Então, por isso que eu acho que o Dardot e Laval nos chamam a atenção para essa responsabilização do indivíduo, tá? Já estou terminando. Bom, também porque
Bom, a gente coloca como a culpa do governo, mas muitas vezes, né, nós temos a opção de fazer diferente e a gente acaba também adotando essa lógica aí do mercado. E é também porque ele próprio está convencido, muitas vezes nós estamos muito convencidos de que o privado é o melhor e ficamos tentando copiar, né, modelos da lógica privada dentro da administração pública. Tá? Do ponto de vista das razões materiais, né, redução de recursos, né, que já foi colocado aqui, a pesquisa da Ana traz boas e significativas pistas, né, eu coloco aqui que é um desafio ainda na sociologia, nós que pesquisamos esse tema, enfrentar essas questões, né, sim, mas também sobre o nosso papel, né, o papel dos servidores públicos, dos gestores, né, que assumem esses discursos e práticas neoliberais que implicam e têm implicado, sim, na piora das condições de trabalho em geral. Tá? O Dardot e Laval afirmam a necessidade de não ignorarmos as mutações subjetivas provocadas pelo neoliberalismo, que operam no sentido de um egoísmo social, da negação da solidariedade e da redistribuição e de um movimento geral, né, que podem desembocar, sim, em movimentos fascistas, né? Porque as pessoas que não acessam, né, a certos meios, né, a universidade pública, né, elas acabam sendo facilmente, aderindo facilmente a esse discurso, né, de que então realmente tem que privatizar. E o governo utilizou muito bem esse discurso para justificar, por exemplo, uma reforma da Previdência. Jogando na divisão nossa, né? Colocando, por exemplo, que o funcionário público tem privilégios, né, e não direitos, etc. Tá? Então, o neoliberalismo intima os assalariados públicos e privados a entrar em luta econômica uns contra os outros e ordena as relações sociais segundo um modelo de mercado cada vez mais profundas, né, e muda até o indivíduo, que é chamado a comportar-se como empresa. E aí, a tese do Laval e Dardot é de que nós estamos numa sociedade de competição generalizada. Tá? E isso isso tem desdobramentos, inclusive, para a ação coletiva, para os sindicatos, né? Porque torna mais difícil a ação coletiva, porque os indivíduos são submetidos a um regime de concorrência em todos os níveis. Né? E os temporários, muitas vezes, tem, né, dificuldade de ser representados pelo sindicato, quer dizer, então e aqui eu acho que de manhã alguém falava, eu peguei o finalzinho, né, alguém falava que nós não nos assumimos como classe trabalhadora. Eu acho que cada vez mais nós temos que, porque houve uma viragem semântica. Uma das coisas que o setor privado fez foi fazer os trabalhadores se confundirem, né, que não são mais classe trabalhadora, sim, são associados, são colaboradores. E a gente não assume isso é uma viragem semântica que não é ingênua, tá? É realmente para nos confundir, né? Exatamente, sou corresponsável, sou parceiro, né? Então aí não faz a greve, etc. E tal. Mas isso também para nós. Eu lá na universidade eu faço questão de o tempo todo, eu sou professora universitária, mas eu sou classe trabalhadora. Né? Eu acho que retomar essa identidade é importante, tá? Para a gente, como forma de também se sobrepor, né, e contestar essa ordem neoliberal que invade, né, o setor público. Eu acho que é isso. Tem outras coisas, mas vai ter um pouco para falar. Muito obrigada, professora Maria Aparecida. Nós vamos abrir para as perguntas e intervenções. Os crachás aqui com o companheiro Sotero, para que dê início já. 3 minutos para cada intervenção ou pergunta. Eu esqueci o meu. Escreve seu nome no papel e traz aqui. Então vamos começar já com o Rogério, que já está aqui. Eu também terceirizo o meu. Boa tarde a todos, todas. Meu nome é Rogério, sou do Núcleo do Rio Grande do Norte. E eu acho que essa é uma mesa que eu não poderia deixar de participar pela questão da precarização que o IBGE passa.
Quem é novo aqui, não sei, acho que não pode ter conhecido, mas para mim, 2014 foi um ano que não acabou. É até difícil falar. Para mim é difícil falar. Porque foram 33 companheiros que estavam com a gente, que confiaram na gente, que confiaram nas leis do Brasil e, de certa forma, acabaram traídos. Perderam seus empregos, muitos passaram dificuldades, puseram a rima de família, eram temporários, tinha pai de família no meio, tinha pessoa que era a única fonte de renda da casa. E eles entraram numa luta nossa para tentar melhorar a situação deles. A gente fez aquela luta em 2014, não foi por salário. A gente fez uma luta em 2014 para melhorar o IBGE como um todo, para dar condição e dignidade para pessoas que iam para a rua, que encaravam sol, chuva, negativas, todo tipo de dificuldade. Foi um ano horrível 2014. Eu tive uma PM lá e 2 vezes colocaram uma arma na cabeça dele, com aquela polêmica que eu acho que deve ter passado nos estados, que tinha uma PM que estava passando pelo IBGE assaltando as casas. Ele colocaram a arma 2 vezes. Uma vez ele foi recolhido pela polícia militar, 2 dias depois foi para campo, um policial federal desequilibrado botou uma arma na cabeça dele e ameaçou ele. A gente foi atrás da Polícia Federal e recebemos a desculpa do superintendente. Não, deixa estar, o cara tem problema, não sei. Como é que o cara tem problema e tem uma arma e está no meio da rua para ameaçar os outros? Eu sei que temos companheiros aqui dentro que não concordam, acham que a gente vive um paradoxo. Eu não quero o serviço do APM, porque a gente defende o APM. Eu defendo o APM porque o cara está em campo, está fazendo o que a gente faz, muitas vezes melhor do que a gente faz. Coisa que a gente não quer fazer, bota para o cara fazer, e o cara ganha 1/6 do salário, só porque o cara tem esse contrato ridículo, como a da mãe fez claramente, é um contrato horroroso. Eu vou acabar de tirar o couro do cara? Eu não quero precarizar do IBGE, mas se eu preciso dele para trabalhar, eu quero que ele tenha condições de dignidade, e eu vou lutar por isso. Até que saia o último precarizado do IBGE, eu vou lutar para que esse cara tenha melhores condições, tenha melhores salários, tenha um EPI, tenha respeito e dignidade. Gente, ele está com a gente. Ele é um IBGEano da mesma forma. Eu tenho que defender esse cara. Não tem como. Por isso que eu não podia deixar de vir aqui falar com vocês. 2014 para mim não acabou, não vai acabar enquanto não houver um pingo de justiça. As pessoas que fizeram aquilo em 2014 estão caindo pelo caminho. Já caiu a presidente, já caiu o chefe da unidade estadual. Falta só uma pessoa daquela cúpula para cair, mas eu ainda estou de pé para ver esse cara cair. E vou ver a justiça sendo feita para essa galera. E vou ver um dia que o IBGE tenha respeito e dignidade para todos os servidores do IBGE. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a Cibege. Não participei de 2009, tinha acabado de chegar na casa, mas eu estou participando muito, estou muito agradecido por poder participar desse Congresso Democrático. Eu acho que é uma forma de a gente poder discutir o IBGE, abrir o IBGE para a sociedade. Acho que também deveria ser iniciativa do próprio IBGE, mas eu estava lendo lá o documento de 2009 de vocês, que o IBGE acaba meio que fugindo da responsabilidade. Então, obrigado a Cibege, obrigado a todos os companheiros aqui, e vamos acabar com essa precarização, serviço público de qualidade, decente e todo direito ao trabalhador. Obrigado, pessoal. Rogério. Paulo Lindsay. O próximo, Alexandre. Boa tarde a todos. Eu queria começar falando da seguinte coisa, que nós temos que fazer uma relação entre a questão do neoliberalismo, principalmente com a questão da dívida pública. Por que eu falo isso? Porque todo esse projeto neoliberal é uma consequência, principalmente das cartas de intenção do FMI. A primeira carta começa em 93, então toda essa receita neoliberal, ela tem o princípio, a carta de intenção do FMI, que vai culminar com o consenso de Washington. Eu me lembro que numa reunião que está acontecendo no IBGE, o diretor executivo do IBGE disse rindo para a gente, a diretoria do sindicato, que ele tinha colocado o IBGE à disposição do Ministério do Planejamento para qualquer tipo de experimento, porque o IBGE era o órgão assim, grande em todo o país, que eles podiam usar o IBGE da melhor forma possível para poder fazer experimentos.
Essa política de temporários, por exemplo, a gente tem que analisar no sentido histórico. Porque eu e a grande maioria dos que estão aqui no quadro permanente foram temporários. Nós éramos censitários. Então não é uma política que acontece agora, é uma política de desmonte. E eu, outro dia, olhando meus contra-cheques, eu percebi uma coisa. Eu percebi que quando eu entrei no IBGE em 1981, eu ganhava entre 7 e 10 salários mínimos. Era um bom salário, excelente salário. Como temporário. Naquele momento tinha carteira assinada e tinha direitos trabalhistas. Só que a próxima geração de temporários que vieram, eles corrigiram os erros. Qual foi o erro? Os direitos que os trabalhadores tinham naquele momento. Só que tem um problema. Hoje, eu sou permanente do IBGE, eu estou com 36 anos de IBGE, e eu tive meu salário destruído no governo do Fernando Henrique, todos nós tivemos, ficamos 8 anos sem salário, nosso salário caiu abaixo de 0. E no governo do Lula nós tivemos uma recuperação salarial. Qual recuperação foi essa? Entre 7 e 10 salários mínimos. Só que agora, essa recuperação ela é muito alta por neoliberalismo. Então eles têm que criar o quê? Elementos para que eles possam reduzir essa questão. Ou vocês acham que eles estão colocando a questão do acúmulo de cargos para dizer que o cargo técnico do IBGE não tem complexidade à toa? É porque um técnico hoje no serviço público, em média, ele ganha de 3 a 7, 8 mil reais. Isso é muito alto para o sistema capitalista. Precisa se diminuir. Essa é uma das regras principais. Eu falo da dívida pública porque é o seguinte: quando os banqueiros têm ganho muito dinheiro a partir da especulação, do rentismo, a reforma trabalhista ela veio no sentido de garantir o lucro do grande capital da produção, que perdeu grande lucro, perdeu o lucro com a questão do trabalho. Então veio a reposição, que a reforma trabalhista para tirar os nossos direitos e abaixar todos esses salários do IBGE. Então eu acredito que se não tiver uma unidade na força, e aí a professora falou da questão de o Estado